Olá a todos da Tarô Arte Vida, tudo bom? Meu nome é Dayana Rodrigues e nesse vídeo eu vou falar sobre as 5 principais razões pelas quais as consultas gratuitas de tarô, baralho cigano ou qualquer outro tipo de oráculo que são realizadas nos sites esotéricos não têm eficácia, ou seja, não funcionam. E eu decidi gravar esse vídeo porque eu vejo que esse tipo de situação é bastante comum. Até eu mesma, quando não sabia jogar o tarô, eu ainda tinha esse costume de acessar esses sites místicos e fazer aquelas consultas gratuitas. Elas realmente são uma verdadeira tentação, porque a pessoa muitas vezes está passando por algum problema, precisa obter algumas respostas através do tarô ou qualquer outro tipo de oráculo, e aquelas consultas que são fornecidas através daqueles sites, elas são uma verdadeira promessa de que a pessoa vai conseguir esclarecer as dúvidas que ela tem. Então, essas consultas, além de ser uma verdadeira armadilha e trazerem esse tipo de promessa de esclarecimento de dúvida, elas trazem uma ilusão, porque a pessoa fica naquela, acreditando que as dúvidas dela realmente foram tiradas, que a pessoa conseguiu obter um esclarecimento, mas a verdade é que, infelizmente, essas consultas gratuitas realizadas nesses sites esotéricos não conseguem realmente trazer 100% de satisfação para os consulentes. A primeira razão que explica por que essas consultas realizadas nesses sites esotéricos não têm 100% de eficácia é a seguinte: esses sites fornecem respostas prontas, acabadas e fabricadas para cada uma das cartas do tarô. E isso é algo extremamente errado. Esse é o erro mais grave. A gente não pode estipular que cada carta do tarô vai ter um significado fechado. As cartas do tarô não possuem significados taxativos. Além disso, cada caso, cada situação vai demandar uma análise, uma interpretação diferente, mesmo que caia a mesma carta. Então, por exemplo, para um caso de uma pessoa que esteja querendo saber sobre a sua vida amorosa e essa pessoa é solteira. Aí ela consulta esse site, faz a pergunta se ela, por exemplo, vai arranjar um namorado ou como vai ficar a vida afetiva dela ao longo daquele ano. Ela tira as cartas ali através daquele site, o site fornece as cartas com aquelas respostas já fabricadas e prontas, mas a verdade é que, por exemplo, para o caso daquela pessoa solteira, se ela tirou a carta do eremita, por exemplo, o site ele vai trazer a mesma resposta. Agora, se é o caso de uma pessoa casada, com um relacionamento feliz, estável, com filhos, uma pessoa, por exemplo, que já está beirando a faixa dos 50, 60 anos, enfim, eu estou só trazendo uma hipótese. Um caso como esse, por exemplo, a pessoa tira a mesma carta, o eremita, a interpretação feita com um tarólogo profissional seria completamente diferente, seria uma outra interpretação, uma outra análise, no caso de uma pessoa solteira que também esteja querendo saber sobre a sua vida amorosa ou o seu relacionamento, caso ela esteja vivendo alguma relação, e aí sai a mesma carta. Então as interpretações são bem diferentes, vai depender muito de cada pessoa, de cada caso, de cada situação, de cada experiência que está sendo vivida. Até mesmo para duas pessoas solteiras ou duas pessoas casadas, se sair a mesma carta, a interpretação muda muito. Então, a leitura ela deve ser pessoal e deve ser
personalizada. A mesma coisa para os casos profissionais. Uma mesma carta possui significados diferentes para uma pessoa que esteja passando por uma crise no trabalho, para outra que esteja procurando uma recolocação no mercado de trabalho, para outra que já esteja num emprego em uma situação estável. Enfim, o significado das cartas mudam muito conforme cada situação, cada pessoa e cada caso. A segunda razão que explica por que essas consultas gratuitas de tarô, baralho cigano ou qualquer outro oráculo realizadas nesses sites esotéricos não são eficazes é porque esses sites, além de trazerem respostas prontas e fabricadas, trazem respostas muito vagas, muito imprecisas e muito genéricas. Então ocorre mais ou menos aquele caso: a pessoa ela acaba de tirar as cartas ali pelo computador, fica curiosa e ansiosa para saber qual foi o resultado do jogo, começa a ler o significado que o site trouxe, a pessoa começa a ficar com mais dúvida do que as que ela tinha antes. Então, respostas pouco claras, respostas pouco objetivas, respostas muito vagas, muito genéricas e imprecisas, só servem para trazer mais insegurança e gerar ainda mais minhoca na cabeça da pessoa que jogou aquele jogo ali pelo site. A terceira razão que explica por que essas consultas de tarô, baralho cigano ou qualquer outro tipo de oráculo feito por esses sites não funcionam é que não existe um tarólogo profissional por trás daquele site dando respostas realmente coerentes. É muito importante que a pessoa procure um tarólogo realmente profissional, uma pessoa que realmente entenda do riscado, um tarólogo que seja realmente da sua confiança, uma pessoa que tenha pleno domínio técnico das cartas e que tenha bastante experiência com a leitura e a interpretação das cartas do tarô. Então, essas consultinhas feitas através de sites, elas não funcionam por esse motivo, porque não existe um profissional que entenda realmente do riscado ali por trás. O quarto motivo que explica por que essas consultas desses sites não funcionam é porque elas servem para gerar ainda mais dúvidas e inseguranças para a pessoa que fez a consulta de tarô, baralho cigano, enfim, através daquele site. Então a pessoa, foi como eu falei, ela lê aquele jogo com aquelas interpretações fabricadas, super vagas, imprecisas, e aí por conta disso ela começa a ficar com mais dúvidas ainda do que as que ela tinha antes. E aí isso começa a criar um monte de minhocas na cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa leu uma previsão negativa, ou às vezes ela leu uma previsão que foi altamente positiva e aquilo gerou uma expectativa muito grande dentro dela em relação à situação que ela perguntou ao tarô. Quinta e última razão que explica por que essas consultas de tarô feitas por esses sites não funcionam é porque, na verdade, essas consultas de tarô são formas e estratégias que esses sites esotéricos possuem para contabilizar um número maior de acessos ao próprio site. Então, como esses sites esotéricos sabem
que as pessoas muitas vezes não têm condição de pagar uma consulta com um tarólogo profissional, ou muitas vezes se encontra naquela situação de muita insegurança, de muita dúvida, precisa obter uma resposta através das cartas. Então esses sites muitas vezes utilizam esse recurso como estratégia para poder contabilizar um número maior de acesso. Eu não digo que é uma estratégia errada, cada um adota o tipo de estratégia que acha melhor para aumentar o número de acessos do seu próprio site. A única coisa que eu realmente critico e que eu sou contra é a realização de consultas, sejam elas de tarô, runas, baralho cigano, búzios ou qualquer outro tipo de oráculo, feitas pela internet. Esse vídeo então serviu para esclarecer um pouco para vocês que costumam realizar consultas de tarô gratuitas através desses sites esotéricos, por que elas realmente não funcionam. Essas consultas vão apenas deixar vocês com mais dúvidas. A melhor solução é procurar um tarólogo profissional que realmente tenha domínio de leitura e de interpretação das cartas, um tarólogo que realmente seja competente, que tenha uma boa experiência e que, enfim, entenda do riscado. Se alguém tiver interesse em se consultar comigo, é só entrar em contato comigo através do inbox da minha fanpage Tarô Arte e Vida no Facebook, ou enviar um e-mail para daianarodrigues.comunicação sem tio e sem cedilha @gmail.com. Repetindo, Daiana Rodrigues, tudo junto, comunicação sem tio e sem cedilha @gmail.com. Será um prazer atender vocês e esclarecer as dúvidas de vocês. Beleza, galera? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.